130, 637, que tem como relatora a Sua Excelência a Conselheira Maria de Jesus, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Meu bom dia a todos, senhores conselheiros, senhora conselheira, meu procurador, secretária Érica. Trata-se de processo aberto com o fim de apurar a responsabilidade do senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito municipal de Marechal Thaumaturgo, quanto à determinação contida no item A do acórdão número 1635 da primeira Câmara deste Tribunal, que tratava do processo eletrônico número 126.150, relatório de gestão fiscal, referente ao segundo quadrimestre de 2017. Pelo não cumprimento das determinações contidas no acórdão número 1398 da primeira Câmara, do processo eletrônico número 124, que também era o relatório de gestão fiscal relativo ao primeiro quadrimestre. O gestor foi devidamente citado, conforme certidão de folha 17, emitida pela Secretaria das Seções, contudo, não apresentou razões de defesa. Com base nas análises efetuadas, a área técnica emitiu os relatórios preliminares de folhas 10 a 13 e conclusivo de folhas 30 a 33. O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio de seu procurador, João Isidro de Melo Neto, as folhas 39 e 40. É o relatório, excelência. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Trata-se de processo instaurado por determinação do item A do acórdão número 1635/2018 da primeira Câmara, para apurar a responsabilidade do senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito do município de Marechal Thaumaturgo, em razão do descumprimento das determinações contidas no acórdão número 1398/2017, que consiste na publicação, no prazo de 30 dias, do relatório de gestão fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2017 e a comprovação da redução da despesa com pessoal no segundo quadrimestre de 2017, adequando-a aos limites previstos nos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A análise técnica procedida apurou que o gestor foi notificado da decisão em 21 de março de 2018, portanto, teria que comprovar a publicação do referido relatório até 20 de abril de 2018. Contudo, apesar de não ter comprovado a publicação no prazo estabelecido, constatou-se que a publicação no Diário Oficial do Estado ocorreu em 11 de outubro de 2017 e que as informações estão disponíveis no portal da Transparência do município. Relativamente à adequação da despesa com pessoal aos limites legais, a área técnica informou que o Executivo Municipal encontrava-se, no primeiro quadrimestre de 2017, com o limite de despesa com pessoal no patamar de 61,66% da receita corrente líquida, e no segundo quadrimestre daquele mesmo ano, a referida despesa atingiu 64,31% da receita corrente líquida, não havendo a redução estabelecida no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Regularmente citado, o senhor Isaac da Silva Pianco quedou-se inerte. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 23 de julho de 2019. Verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com pessoal previsto na Lei Complementar Federal número 101/2000, bem como na omissão do gestor em adotar as providências legais no sentido de reconduzir tais despesas ao limite legal correspondente. Em consulta ao Sistema de Análise e Prestação de Contas, observa-se que, desde o exercício de 2014, o Poder Executivo Municipal tem ultrapassado o limite máximo das despesas com pessoal. Ademais, ao invés de adotar a providência legal de eliminar o excesso com as despesas totais de pessoal, o gestor adotou o comportamento oposto, aumentando sucessivamente tais despesas, como é possível verificar nos quadrimestres seguintes. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina pela aplicação de multa ao senhor Isaac da Silva Pianco, com fulcro no inciso 4 e no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Federal nº 10.028/2000, e ainda pela fixação de prazo para que a origem adote as providências necessárias à recondução das despesas totais com pessoal ao limite legal correspondente, nos termos das disposições incertas no artigo 169, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 23 da Lei Complementar Federal número 101/2000, caso ainda persista o excesso aqui noticiado, de tudo dando ciência a este tribunal, sob pena de responsabilidade e exasperação da análise em caso de desobediência. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, a relatora, para seu voto. Obrigada, Excelência. Pelos exames procedidos, ficou evidente que o item A1 do acórdão número 1398/2017 foi sanado,
uma vez que houve a publicação do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2017 no Diário Oficial do Estado, número 12.157, de 11 de outubro de 2017. A Prefeitura também disponibilizou as informações do referido relatório no portal da transparência do município. Quanto à determinação contida no item A2 do acórdão, número 1398, no sentido de que o órgão promova e comprove a adoção de medidas eficazes à adequação da despesa total com pessoal aos limites legais, ressalta-se que, além de não se constatar tal comportamento, é possível identificar, através de consulta ao Sistema de Prestação de Contas do Tribunal, CEPAC, que desde o terceiro quadrimestre de 2016, os gastos nessa rubrica evidenciam sucessivos aumentos, contrariando as determinações do artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, diante do aqui exposto e considerando a omissão do gestor em adotar medidas que direcionem a despesa total com pessoal aos limites e prazos legais estabelecidos, voto pela aplicação de multa ao senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito municipal de Marechal Thaumaturgo, no valor de R$ 14.280, nos termos do inciso 2, artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38, combinado com o artigo 5º, inciso 4 e parágrafo 1º da Lei Federal número 10.028 de 2000, para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste. 2, pela determinação ao gestor que promova a recondução dos valores da despesa com pessoal ao limite estabelecido na LRF, caso persista a situação apontada. 3, pela determinação à DAFO que promova o acompanhamento da obrigatória redução da despesa com pessoal do Poder Executivo. 4, pelo encaminhamento de cópia da decisão ao presidente da Câmara Municipal de Marechal Thaumaturgo, à Procuradora-Geral do Ministério Público Estadual e ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, e, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento do processo. É como voto, excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com a relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, este é um processo que, ele, apesar de muito similar, ele tem uma pequena nuance aqui nesse processo, que é o seguinte: neste acórdão já foi determinado que no quadrimestre seguinte se fizesse o ajuste até a medida, e ele é pertinente, se por acaso já vinha atrás, desde 2016, conforme aponta o doutor Parquet, já vinha de antes. Nós temos aplicado 14.280 em cada quadrimestre, mais 14.280 na prestação de contas, que beira R$ 60 mil por ano ao gestor que se mantiver acima da despesa de pessoal. Então, somente nesse sentido, de verificar que depois ele foi punido ou não, e por não me sentir seguro, só nesta observação de dupla punição, eu peço vista para o processo, excelência. Pois não. Pedido visto, nobre conselheiro relator. Conselheiro Polanco se abstém até trazer de volta o nobre voto do conselheiro. Senhor presidente, inclusive, ontem, conversando lá com o ministro, para verificar, nesses casos aí, como é que andam os pagamentos dos encargos trabalhistas e previdenciários dessas. Nós estamos deixando muito a desejar isso nos nossos relatórios. É pagamento de dívida. O que é mais grave, eu acho, do que as multas, se você computar que multa de 14 mil no quadrimestre, vai dar 4 multas de 14 mil. Mas é insignificante diante do aumento do custo da dívida quando ele deixa de pagar os encargos. 14 mil vezes 4, 15 mil, 60 mil reais. Mas se não pagam encargos, os encargos é 200 mil mês que vai para a dívida, e a gente não enxerga essa dívida. Eu não sei qual é a dificuldade que a gente tem na contabilidade pública de enxergar dívidas que são elevadas, significativas. Aí as regiões ficam sem investimento exatamente pela inadimplência, e eles estão constantemente, inclusive esse rapaz está no cálculo. Por que está no cálculo? E aqui a gente aplicando a multinha. A crítica nacional aos tribunais de contas, de certa forma, tem razão. A gente aplica multinha, pode ser alta, assim, sei lá. Acho que um dia o conselheiro Malheiro me disse o seguinte: estava numa reunião com os prefeitos, um prefeito levanta lá e diz: essa multa a gente dá um jeito. É na nossa titela.
Mas o grande jeito mesmo que a gente tem que dar é verificar a contabilidade em pagamento de dívida. Pagamento de dívida. Enxergar por esse ângulo a gestão pode ser um olhar diferente e colocar o Estado... Estava falando com a conselheira Maria de Jesus, que sempre discutia com o esposo dela, que foi meu professor de economia brasileira, né? Da importância do Estado no desenvolvimento nacional. Como foi importante. Fundamental, aliás. Em qualquer economia em desenvolvimento retardatária, o Estado é importante. Imagine em regiões periféricas, onde você tem um município que recebe os recursos em função da capacidade que ele tem de gerenciar os recursos que chegam. Se ele não gerencia mal, não vem mais, ou vem menos. Ficam, como dizem em espanhol, mermando, né? Reduzidos. Consequentemente, não tem investimento e não tem desenvolvimento. Então, eu estava vendo, ele está no cálculo e a gente não cita nada. Não sabemos a dívida. Aí damos uma multinha, 14 mil. Aí ele vem e diz, muita gente dá um jeito, paga. 14 mil é insignificante. Agora, é significante a ausência de investimento lá pela sua incapacidade de gerir os poucos recursos que chegam lá. Eu faço novamente essa... Já tive com a área técnica aí, mas ninguém vê. Não, a contabilidade é assim mesmo. E aí o ouro é a informação, que a gente não tem nem dados para gerar informação. Como é que vai ter conhecimento da realidade e sabedoria para decidir, se nós não temos os dados organizados? Então, eu acho que, em algum momento da nossa trajetória, nós deveríamos discutir isso ou num seminário interno, ou num momento, sei lá em que momento, mas seria interessante, senhor presidente, que isso acontecesse. A gente teve lá em São Paulo, agora, e um tema que foi fundamental lá, levantado pelo economista lá, a Klein, né, que foi secretário da Prefeitura de São Paulo, foi exatamente a discussão sobre dívida pública. Só uma questão de ordem. Eu vou aguardar Só esclarecendo aqui o histórico desse processo, no primeiro quadrimestre de 2017, nós decidimos não aplicar multa, né, porque era o início do mandato, e determinamos que, no segundo quadrimestre, ele demonstrasse adequação aos limites da despesa. No segundo quadrimestre, que ainda foi um processo também de análise do relatório, e aí nós decidimos abrir um processo autônomo para apurar a responsabilidade, que é este processo aqui, para ver o cumprimento da despesa, porque no relatório a gente já verificou que ele não havia se adequado. Então, é este processo que foi aberto por decisão da análise do relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre. Já julgamos aqui o terceiro quadrimestre, onde foi aplicado multa. Então, aqui não há duplicidade, que eu tive o cuidado de verificar e se a gente estava já aplicando, né, multa novamente pelo... A duplicidade, ela existe, conselheira, porque o prazo dele não era o segundo, era o terceiro, que foi onde a senhora aplicou. Aí, quando chegar a minha vez, eu vou fazer meu voto visto. Você vai aguardar o voto Não, visto? eu tenho já meu voto visto. Ok, então vamos aguardar o de visto do nobre conselheiro Antônio Malheiro. Então, senhor presidente, eu vou votar. A senhora vai votar? Pois não. Voto visto. Sim. Pois não, nobre Trata-se de conselheiro. processo autônomo instaurado para apurar o descumprimento do item A do Acórdão 1398, de 11 de outubro de 2017, da Primeira Câmara. Verifica-se que o sobredito acórdão, proferido nos autos do relatório de gestão fiscal relativo ao primeiro quadrimestre de 2017, encaminhado em 30 de março de 2017, determinou que o gestor promovesse em 30 dias, sob pena de responsabilidade, a publicação do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2017 e reduzisse a despesa total com o pessoal e comprovasse, no segundo quadrimestre de 2017, sua adequação aos limites previstos nos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de responsabilidade, dentre elas, a prevista no artigo 5º da Lei 10.028/2000.
Quando o julgamento do RGF relativo ao segundo quadrimestre de 2017, foi proferido o Acórdão 1635, de 21 de fevereiro de 2018, no qual foi determinada a abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade do gestor pelo não cumprimento das determinações contidas no Acórdão 1398, 2017, da Primeira Câmara. Publicação do relatório no prazo de 30 dias no sítio da Prefeitura e no Diário Oficial do Estado. O relatório pela DAFO foi constatada a publicação do RGF relativo ao primeiro quadrimestre de 2017 e, quanto à redução da despesa com pessoal, observa-se que, quando da prolação do Acórdão 1398, de 2017, o RGF relativo ao segundo quadrimestre já havia sido enviado. Então, nem descumprimento teve. E quando foi dada a decisão, ele já tinha enviado para cá. Então, não tinha como ele, vamos dizer assim, em tese, atender. Ainda assim, ele não teria, não é num quadrimestre, mas a lei diz que é em 2, né? Quando ele começa a reduzir as partes. Então, pela DAF, foi constatada a publicação do RGF relativo ao primeiro quadrimestre de 2017, e quanto à redução da despesa com pessoal, observa-se que, quando da prolação do Acórdão 1398, 2017, o RGF relativo ao segundo quadrimestre já havia sido enviado. Ademais, nos termos do artigo 23 da Lei Complementar 101/2000, o gestor dispunha do prazo de 2 quadrimestres para reconduzir a sobredita despesa ao limite, previsto no artigo 23º-B, ou em até 4, se nós considerarmos o previsto no artigo 66, que é aquele do PIB, mas aqui não estou nem considerando. Desse modo, entendo cabível o arquivamento do presente feito, até porque já houve aplicação de multa pela não adequação da despesa com o pessoal no terceiro quadrimestre de 2017, consoante se vê pelo Acórdão 10.879, de 23 de agosto de 2018. Posto isto, voto pela extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 4º do novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, conforme estabelecido no artigo 172 do Regimento Interno desta Corte de Contas, e, após a formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, pela extinção. Então, vamos lá. Nós temos 2 votos e um pedido de vista. Certo? O conselheiro Zé Augusto. O meu relator. Uma relatora, com a relatora, com a Vou aguardar relatora. o voto do de conselheiro vista. Malheiro. Agora, como tem um novo voto visto da nova conselheira, vamos botar em votação. Mas Não? ele Está pediu pedido vista já? Você pediu vista antes, ela só adiantou já o voto, está certo. A Então, votação está suspensa. está suspenso até o pedido de vista do nobre conselheiro Antônio Malheiro, já com a conselheira Dulce Sendo votado. ter votado com o seu voto de vista. Então, o processo está sobre o comando do conselheiro Antônio Malheiro, pedido de vista. Encerrada a pauta, não havendo expediente, passamos às comunicações. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador-chefe. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os presentes, agradecer àqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje e nada mais a comunicar. Obrigado. Conselheiro José Augusto. Da mesma forma, excelência, um bom fim de semana. Conselheiro Valmir Ribeiro. Agradecer a presença de todos, senhor presidente, desejar a todos um bom final de semana também. Conselheiro Antônio Malheiro. Nessa mesma linha, excelência, cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Conselheiro Rondo Polanco. Na mesma linha, presidente. Conselheira Dulcineia. Bom dia a todos, agradecer os que nos ajudam, senhor presidente, cumprimentar todos que aqui se encontram, nada mais. Conselheira Maria de Jesus. Também quero cumprimentar todos os presentes, agradecer também aqueles que contribuíram para o nosso trabalho. Nada a comunicar. No mesmo sentido também, essa presidência agradece a toda a presença de todos e todos que contribuíram também e convida a Vossa Excelência uma reunião na sala da presidência, uma reunião administrativa. Não vou tomar o tempo mais de que 10 a 15 minutos de Vossa Excelência, mas gostaria que todos estivessem presentes. Muito bem. Tenho dito.